Vamos começar então, né? Na hora, senão... Primeiro eu queria agradecer, né, à FENAC, ao CNPB pelo convite por estar aqui, porque eu acredito que são através dos movimentos, né, sociais, são através dos sindicatos, dos conselhos também, que eu fui até conselheira, que a gente faz uma mudança na nossa sociedade. Mas também acredito que a mudança ela vem com base, ela não vem só com querer. A gente tem que estudar, temos que aprender e temos que nos firmar dentro do mundo científico. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir. Então, assim, eu tenho aprofundado muito a questão das terapias naturais dentro de uma visão mais também acadêmica, ok? Só por um pensamento na análise junguiana. Imagina, né? Vamos lá. Já mudei muito, graças às terapias naturais, a gente ressignifica muita coisa. Mas a relação entre a biodança e as emoções. Que relação é essa? Por que nós dizemos que existe relação entre as duas? E aí a gente vai entender um pouquinho, conhecendo a biodança, conhecendo um pouco essa relação das emoções e que ponto de vista elas se cruzam, ok? Falando da origem da biodança, né? A biodança ela surgiu no início dos anos 60 na cidade do Chile, certo? E ela veio junto com a renovação das abordagens terapêuticas atuais, reavaliando o papel da expressão relacional emocional. Então veio muito com esse papel das relações, ok? Desculpa, acho que eu estou andando demais, né? É um sistema criado pelo psicólogo Rolando Toro Almeida, né? Ele já faleceu. Um grande homem, um grande professor, né? Se tem alguém aqui que conhece um pouco eu fui aluna dele, eu estudei 2 anos com ele em São Paulo. Com o pai? Hein? Com o pai, Rolando? Com o Rolando. Eu fui formada em didata por ele, né? E agora, no final do ano passado, eu tive 2 vezes com a viúva dele. Fui a Belo Horizonte, ela voltou a morar no Brasil, que ela é brasileira, e está desenvolvendo exatamente na área da neurociência. Ela trouxe 2 professores, um do Chile e outro da Itália, né? Para estar trabalhando exatamente essa relação a partir do ponto de vista neurocientífico. Por quê? Porque era um sonho de Rolando Toro. A neurociência comprovar o que a biodança ele viu que fazia, né? Isso, imagine, na década de 60. Então, ele foi da Universidade Católica de Santiago do Chile, onde tudo começou, certo? E o que é biodança? A gente fala biodança, é uma dança, né? Mas que é isso, né? É uma coisa bem interessante a gente começar a entender que é um sistema de aceleração dos processos integrativos a nível molecular, celular, metabólico, neurológico e existencial. E em ambientes enriquecidos mediante ecofatores universais e humanos. Rolando, há 20 anos atrás, já falava em ambiente enriquecido. Eu vi um trabalho com uma dissertação de mestrado sobre ambiente enriquecido pelo FPE recente. Então a gente às vezes precisa, a naturologia vê as coisas, a gente está esperando anos para comprovar. Então a gente tem que comprovar, a gente tem que fazer esses trabalhos, porque a gente está vendo, está na nossa frente, né? E aí eu trago assim, são vários conceitos que se tem, digamos assim, da biodança, mas eu estou fazendo esse conceito de uma forma, eu digo vários conceitos, eu estou falando em termos de terminologia, o que significa a biodança, mas eu juntei dentro dessa perspectiva, ok? Do nosso tempo, claro. É um sistema de integração humana, renovação orgânica, reeducação afetiva e de reaprendizagem das funções originais da vida. Esse é um conceito básico da biodança, criado pelo próprio Rolando Toro, que diz tudo que a gente falou anteriormente, né? Com outras palavras, ok? Uma coisa interessante que eu já faço uma ligação, tá vendo essa roda aí, nessa foto, todo mundo sentado? Na biodança, a gente começa com uma roda, sentados. E cada pessoa fala no eu, na primeira pessoa. A gente não vai falar, eu dancei com fulano, fulano fez. Não, você tem que falar em você. Eu senti isso, aconteceu isso comigo, na semana eu tive tal. Você vai falar de você, nessa roda. E aqui na Paraíba, quem primeiro trouxe de forma assim mais assim, formal a biodança
foi um professor da UFPB chamado Sinfrônio Lima, que hoje é diretor da Escola de Biodança aqui da Paraíba. Sinfrônio Lima, quando trouxe para a UFPB, ele foi bloqueado por conta dessa roda. Disseram, ele não é psicólogo, ele não pode fazer isso. E mais, sendo professor do departamento de matemática, imagina, né? E aí Sinfrônio disse, não, eu vou provar que o curso que eu fiz, que tem em torno de quase 700 horas, ou até dá um pouco mais, está aqui. Tem realmente condição de fazer essa roda. E aí foi permitido ele continuar. E hoje a gente já tem mais de um grupo de biodança na UFPB, né? Então, nós temos 5 linhas de vivência que nós trabalhamos com a biodança. Essas linhas de vivência, elas se entrelaçam, elas passam uma pela outra. Não é que a gente vai trabalhar uma linha de vivência. Nós podemos dizer assim, nessa vivência eu vou destacar mais a afetividade. Não, eu vou trabalhar mais a criatividade. Eu vou trabalhar mais a linha da sexualidade, dependendo do grupo. Mas todas elas estão presentes. Mas tem uma que ela é fantástica. Ela permeia todas as outras de forma mais concreta, mais forte. Nós temos a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. A linha da afetividade é a mais forte dela e que permeia todas as outras, de forma mais presente. Ok? Vamos lá. Ação da biodança. E que ação da biodança é essa? O que a biodança faz? Tem se comprovado que durante as danças surgiram modelos universais de expressão em relação com as diversas emoções. Ou seja, quando você entra na vivência, você começa a perceber emoções que te permeiam, ok? No trabalho terapêutico da biodança, a música, movimento e emoção formam uma perfeita unidade. É muito comum, eu estou dizendo isso a vocês porque durante a minha experiência eu sempre trago nas minhas aulas, mesmo na área acadêmica, uma vez ou outra eu dou aula de biodança, fazendo com que as pessoas sintam. O ano passado eu dei aula no Departamento de Fisiologia Humana da UFPB para alunos de fisioterapia, onde eu trabalhei a neuromodulação das emoções com biodança. Eu disse, agora vocês vão sentir. Peguei jovens e de repente eu vi vários jovens se emocionando, querendo chorar no meio da vivência. Claro, por quê? Porque mobiliza suas emoções. Então, nós temos muito essa experiência, mesmo que seja um grupo, que vocês daqui a pouco vão sentir, vão vivenciar o que vocês estão aprendendo agora. Então, é importante porque permeia. Mesmo que você diga, não, a não ser que você se endureça ali, tem gente que sustenta, né? Não entre em contato com suas emoções e se permite. Mas a própria vivência leva a isso. O trabalho terapêutico da biodança, a música, o movimento e a emoção, forma essa unidade que não conseguimos separar, não podemos separar pedaços, elas são juntas. E a música hoje está sendo muito estudada nos Estados Unidos, ela é permeável ao sistema neurológico, principalmente, às nossas emoções. O movimento está sendo estudado também, hoje tem departamentos inteiros nos Estados Unidos, dentro das universidades, estudando, fazendo pesquisas nessas áreas. As investigações científicas sobre as respostas neurovegetativas têm demonstrado que certos exercícios têm uma ação reguladora a nível visceral, ativando o sistema simpático, adrenérgico e parasimpático colinérgico. O que é isso? Só para vocês entenderem um pouquinho. No momento que eu corro, que eu me movimento, que eu faço um movimento rápido, que eu estou dançando um forró, vamos para a nossa região, que eu estou brincando no carnaval, que tem muito movimento, eu estou produzindo o quê? Adrenalina, porque eu estou na área adrenérgica, né? Então, na hora que eu estou ouvindo uma música de meditação, que eu estou sentada num lugar, procurando me perceber, sentir, eu vou para a noradrenérgica. Por quê? Porque eu acalmo o sistema simpático e vou para o parasimpático. Isso daí já é comprovado cientificamente. E nós trabalhamos com as duas coisas, procurando o equilíbrio das duas, que a gente chama homeostasia, que é onde nós encontramos o nosso lado saudável. O meu organismo, ele busca e ele se interage com a minha saúde, o meu lado saudável, no momento que está ocorrendo a homeostasia. Ok? Então, hoje está se estudando bastante isso aí. Deixa eu ver aqui o que foi aqui hoje. Paulo. Ação de biodança sobre o sistema nervoso. Entender isso
isso é importantíssimo para que a gente entenda essa relação com as emoções. A prática da biodança constitui, então, para estabilizar o equilíbrio neurovegetativo, ele é importantíssima essa prática. A música de ritmos elétricos e eufóricos, como eu já falei antes, né? As danças realizadas com músicas têm uma ação estimulante sobre o sistema simpático. A música lenta e doce, né? E as danças, né, com movimentos lentos. A dança também, porque uma coisa é eu escutar só a música, outra coisa é também me movimentar, porque eu estou trabalhando nervos, tanto da forma eferente como aferente, que tem essa mobilização sobre várias regiões do cérebro. Então, essas danças com movimentos lentos, os estados de transe que a gente é levado, e as regressões integradoras de danças ativam o sistema parasimpático. Então, isso nós temos uma forte reação dessas músicas sobre o sistema parasimpático. E simpático também, né? Certos eventos provocados pela vivência de biodança são análogas, né? Aquelas produzidas pela ação de alguns neurotransmissores e hormônios. Então, uma coisa que muito boa que Limeira trouxe, né, foi a questão do nervo vago. Tem um teórico chamado Steve Porges, que criou a teoria polivagal, e hoje a gente sabe que nós temos 3 cérebros, né? Nós temos as vísceras, que o meu intestino é o segundo cérebro, e nós temos o terceiro, que é o coração. E todos são interligados pelo vago. E esse vago tem uma relação direta com a área do inconsciente, que é subcortical, que é uma área onde nós guardamos memória e emoção. Imagina a importância de permear e entrar nessas áreas. As vivências de biodanças, né, introduzidas por exercícios específicos, podem provocar efeitos dopaminérgicos, né, como já falei, de bom humor, efeitos endorfínicos. É muito comum a gente sair depois, parece, até se brinca com isso, que eu fumei um baseado. Então assim, o povo diz quando se fuma um baseado, né, na brincadeira, você fica lerdo. Aí eu digo, gente, ninguém precisa fumar nada, ninguém precisa ir atrás de química nenhuma. Nós temos naturalmente isso dentro do corpo. Nós produzimos tudo o que nós precisamos para o prazer e o bem-estar. Nós temos aqui que estimular essa área. E aí o prazer corporal, os efeitos GABA, né, que é a gama-aminobuturínico, ele tranquiliza, ele tem essa ação e isso é provocado pelas vivências de biodança. Do ponto de vista biológico, Lente, que é um grande neurocientista, né? Do ponto de vista biológico, a emoção pode ser definida como um conjunto de reações químicas e neurais implicadas na organização de certas respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. Porque a gente está falando de biodança e do ponto de vista emocional, a gente agora precisa entender o que é emoção, né? Como ocorrem essas emoções. E aí nós temos a Kazanji, que é outro também que eu gosto muito, onde ele traz as expressões básicas da emoção. E a gente vai trabalhar entendendo um pouquinho essas emoções, como raiva, felicidade, surpresa, repugnância, tristeza e medo. Ok? Então a gente trabalhando com essas emoções, dando esse olhar a essas emoções. Então, muitas vezes a gente vê, e aí eu entro em outra área, vou fugir um pouquinho aqui da biodança, em outras áreas terapêuticas, você está com um cliente, você está fazendo uma anamnese, você está fazendo alguma coisa, de repente, deixa eu voltar para a palestra. De repente a gente se dá conta que a pessoa está dizendo, olha, eu estou com tanta raiva, eu tenho tanta raiva. E quando a gente vê aquele olhar de medo, como se explica isso? As emoções, elas se interligam, muitas vezes, por trás de uma e na verdade é outra. Eu acho que eu estou com raiva porque aquele assunto me provocou raiva. Mas por trás disso, eu tive a raiva porque na verdade eu tinha medo de ter uma reação e por eu não reagir, eu provoquei uma raiva. Então, por trás tem um medo maior do que uma raiva. E elas muitas vezes se entrelaçam. Quem é da área aí, né, Paulo, psicólogo, tem muita clareza sobre isso. E aí, nós entendemos esse mecanismo da emoção. Nós temos, a gente chama circuito básico da emoção, o circuito de Parpes. Aí entra da sua área, né? Eu brinco que eu tenho que ir em várias áreas, isso não é fácil para mim. Às vezes eu fico, será que eu estou dando conta das áreas diversas que eu tenho que permear? O primeiro modelo base neural são as experiências subjetivas das emoções. Por que falar de emoção e dizer assim, eu gelei a mão de medo, eu senti um frio na espinha, você está sentindo. E emoção é corporal, né?
Quando eu penso sobre a emoção, é o sentimento. Eu sinto a emoção e eu sinto no corpo. E aí nós temos que entender que mesmo tendo, não tenho aqui o apontador, mas mesmo tendo uma área cerebral, como vocês estão vendo lá em cima, eu tenho o córtex, que é essa área superior, é uma área pensante. Eu tenho o giro do símbolo, né? Que o giro do símbolo tem uma relação com a experiência emocional, enquanto o córtex tem a riqueza emocional. Ou seja, eu tenho sentimento a nível cortical. Eu sei da emoção que eu estou sentindo no corpo e eu posso falar sobre ela. O hipocampo é onde eu guardo as minhas memórias mais antigas, são memórias de longa duração, que eu tenho desde a vida intrauterina. Aí a gente pergunta aqui, mas você se lembra de alguma coisa quando você tinha uma unidade? Se lembra nada, porque aí seriam as memórias autobiográficas. E essas memórias subcorticais ficam lá, ó, guardadinhas. Em algum momento, ela chega. Expressão visceral da emoção está no hipotálamo. Que expressão é essa? É quando o hipotálamo percebe que essa emoção está presente, que é estimulado pelas amígdalas cerebrais, e aí estimula toda uma área neurofisiológica no corpo. Por isso que são milésimos de segundos. E veja bem, nós temos o tálamo anterior e o giro do símbolo, e voltando nós temos o que nós chamamos aferências sensoriais a partir daí. Eu sinto, eu reajo, meu corpo todo lá enche-se de neurotransmissores, e meu corpo é quem realmente, através dessa eferência motora, tem toda uma relação, uma reação dessas emoções, né? Então, é corporal. Hoje sabe-se que o sistema nervoso autônomo, responsável pela coordenação e funcionamento de todos os órgãos internos, é regulado pelo sistema límbico. Emoção é sistema límbico. Temos que pensar isso. Mas eu controlo minha emoção. Eu adoro ver essa frase. Adoro. Vocês sabem por quê? Ninguém controla a emoção. Ninguém. Ninguém controla a emoção. Isso é brincadeira. É pensar que se conhece. E nós não somos movidos pelo nosso córtex cerebral. Nós somos movidos pelo nosso inconsciente. 80% a 90% de todas as nossas atitudes vêm do inconsciente. E esse inconsciente é perpassado aonde? Pelo sistema límbico e hipotálamo. Em 1931 já havia isso. Hoje a neurociência está comprovando. Então ele já tinha ele dizia assim, os nossos complexos autonômicos, as nossas memórias subcorticais, ela tem uma relação fisiológica. E ele dizia, escolha para trabalhar, em termos de análise, aquilo que está com uma resposta neurofisiológica presente. Se o cliente traz 1, 2, 3, 4 coisas, aquele que tem maior resposta neurofisiológica é o que tem mais, digamos assim, pensamento, resposta psíquica, energia psíquica, é essa que deve ser trabalhada. Ok? Por sua vez, é afetada pelas experiências afetivas e emocionais do indivíduo em seu contexto social. O que a biodança diz? O outro deflagra o que está em mim. O ambiente deflagra o que está em mim. Tudo deflagra o que está em mim. É muito fácil ocupar. Paulo, você me fez raiva, Paulo. Em vez de eu perguntar, por que aquela atitude de Paulo me trouxe tanta raiva? Por que eu me incomodei tanto com aquela atitude de Paulo? Eu não tenho que olhar para Paulo, eu tenho que olhar em mim. Porque, na verdade, ele deflagrou o que está dentro de mim. E é essa a proposta da biodança. Quando eu estou em presença do outro, dentro de um ambiente enriquecido, coisas são deflagradas dentro de mim. Porque a emoção é estimulada através do movimento e da música. E nós temos aí a teoria de Paul MacLean. Paul MacLean dividiu o cérebro de 3 maneiras, de forma didática, só para a gente compreender um pouquinho esse funcionamento. E aí eu vou começar agora, utilizando essa teoria, a cruzar com a biodança. Por exemplo, quando eu tenho um neocórtex, eu penso, eu elaboro, eu analiso, eu estou falando para vocês usando o neocórtex, né? Eu vou parar agora para molhar a minha garganta, eu estou usando o quê? O neocórtex, porque eu tomei uma decisão de tomar água, certo? Abaixo do neocórtex, bem no centro do cérebro, desculpa aí, debaixo do cérebro, que vocês podem ver, bem dentro do cérebro, se a gente pensar numa mão fechada, essa parte externa aqui,
é o neocórtex. Então, a parte interna do cérebro, nós temos o sistema límbico. E essa parte aqui, ó, atrás, essa parte bem descendo aqui no pescoço, nós temos o reptiliano. Nessa parte interna, nós temos nossas emoções, memórias, né, as sensações. E na parte reptiliana do tronco é onde tem minhas ações, é digamos assim, minha resposta. Eu ajo sem pensar. Então vamos entender isso de forma mais clara. No cérebro trino, né, nós temos cérebro trino e vivências integradoras. As vivências de biodança não é para eu sair mal, é para eu sair bem, desde que eu me entregue, que eu sinta, que eu permita equilíbrio. Então, o facilitador de biodança, ele tem que fazer um link entre uma música e outra. Um simples quebra de uma harmonia e uma melodia quebra um percurso neurofisiológico dentro do sistema nervoso. Como é importante você compreender isso para facilitar uma aula. E aí, o que acontece? Eu uso o neocórtex para falar para vocês. Então, vocês vão ver, vocês daqui a pouco vão vivenciar aqui, vou fazer uma vivência com vocês, que eu vou usar a frase antes. E essa frase vai levar vocês a usar o córtex cerebral. A gente chama em biodança consigna, né? Tem um objetivo daquela música, daquele exercício. A gente usa essa consigna para induzir você a entrar no movimento e entender como ocorre aquele exercício. Isso nós estimulamos você a pensar. Usar o pensamento, certo? Nós temos o sistema límbico que ela é permeável à música. Aí nós utilizamos a música na biodança. E a música, ela entra no sistema límbico, levando você a sentir. Quer um exemplo? Quem teve um grande amor na vida da adolescência, bom, você nem tem um grande amor, as nossas músicas de adolescência, que a gente ficava sonhando com o namorado. Escuta de novo, diz, ai meu Deus, que saudade daquela época. É ou não é? É verdade. Não é isso? Você vê como ela é permeável, né? A nossa... por exemplo, eu postando no Facebook essa semana, eu até brinquei, foi uma colega terapeuta, eu disse, ai meu Deus, essa música, só em ver o bichinho, ela vem direto na minha cabeça. Florentina, né? Aquele bichinho de desenho animado. Quem é da minha época aí, cantava e vivenciava com esse bichinho. É possível a gente ver o bichinho e não cantar a música, não é verdade? Você vê como nós somos permeáveis à música, porque ela mexe com essas memórias, porque está exatamente no sistema límbico. E leva a gente a sentir as coisas, desde que eu me permita. Eu posso passar um ano fazendo biodança e dizer, eu não senti nada. Claro, eu não entrei na vivência, eu fiquei aqui, ó, no cérebro. Eu entrei na música e fiquei pensando na minha casa, na minha cadelinha, né, no almoço daqui a pouco, coisas desse tipo. Eu não entrei na vivência, mas se eu entro, aí realmente eu sinto. Reptiliano, aí vem os movimentos. Nós trabalhamos com exercícios. Tudo na biodança é estudar. Por exemplo, se eu tenho uma música aqui na nossa região e quero utilizar numa vivência, eu não posso. Eu tenho que mandar para a IBF, que é International Biocentric de Biodança, e eu tenho que aguardar eles analisarem harmonia, melodia e letra. E são feitas por pessoas experientes nessa área, que são facilitadores de data de biodança, ok? Movimento. Por exemplo, na minha época que eu fiz o meu curso de Didata, eu já era facilitador, porque o Didata você faz após a sua formação em biodança. E ele era feito no Chile ou na Itália. Eu tive a oportunidade da primeira turma no Brasil. E aí eu fiz, mas logo depois Rolando faleceu, né? Então não teve mais no Brasil, teve durante 2 anos. E são 2 anos de curso. E foi muito interessante porque teve exercícios que ele mudou. Ele mudou. Exercício, por exemplo, que a gente fazia antigamente, fazer um movimento da cabeça assim, ó, para trás. Ele mudou. Ele passou a fazer um movimento só para frente, sem estender para trás. Por quê? Porque foi estudado e ver que nós temos muitas raízes nervosas aqui, e quando faz isso para trás, comprime essas raízes nervosas. Coisas que tem que ser estudadas. Cada movimento foi profundamente estudado e por muitos profissionais. E tem dissertações, tese de doutorado, especialização, foram as pessoas que estudam mesmo, né? Em dezembro, agora, passado, eu tive em
Belo Horizonte com uma médica, que ela é facilitadora de biodança na Itália, onde ela usa a biodança com o trabalho de recuperação de pessoas que têm traumatismo craniano, em cadeiras de roda, em camas, e ela mostra em vídeo a pessoa totalmente paralisada e dançando só um dedo. E daqui a pouco ela mostra a emoção da pessoa no olhar. Um dedo só de movimento. Ela e o esposo são facilitadores de biodança, eles dão sentado. Eles botam a cadeira de roda e dão sentado, para que fique na altura de todos. Por quê? Porque tem um neurônio espelho também. Eles têm que aprender através do neurônio espelho. Então, são muitas coisas estudadas. E, por exemplo, existem exercícios de biodança que não são indicados para eles, que podem piorar o quadro deles. Até isso ela teve que estudar. Então, não é qualquer movimento que eu faço. Eu tenho que estudar esses movimentos. E esses movimentos têm uma relação direta no nosso agir. Por exemplo, a gente caminha pela vida. Eu tenho que caminhar. Quando a gente estudou o movimento humano, que a gente era uma facilitadora, que ela é fisioterapeuta, ela botou a gente um mês antes para estudar pessoas caminhando na rua. E depois ela filmou a gente durante a formação, né, no final de semana, fazer exercícios de biodança, uma vivência, e depois a gente foi assistir o filme para analisar o movimento. O meu movimento, o meu caminhar fala mais do que a gente possa imaginar. Entendeu? Por quê? Porque é a expressão vivencial da minha história de vida no corpo. E aí, pensar, sentir e agir. Ou melhor, vamos dizer a forma correta. Primeira coisa eu sinto. Eu tenho que sentir. Na biodança? Em tudo na vida. Tudo que eu fizer, eu preciso sentir. Eu não pode ser aqui. Porque aqui, a gente tem o que a gente chama persona. É aquela história. A persona é aquilo que eu crio ao meu respeito. Que eu acho, que eu me coloco no mundo com aquela persona. Aquilo que você colocou. A gente não fala da gente. E para a gente falar do eu, da minha pessoa, da minha identidade, eu tenho que sentir. Então não é, por exemplo, a Vanderlei está ali falando. Quem é a Vanderlei? Facilitadora de biodança? Quem sou eu de verdade? Que pessoa eu sou? Com meus sentimentos, com meus traumas, com minhas alegrias, com minha tristeza, com minhas renúncias, com tantas coisas. Eu tenho que sentir. Depois que eu senti, eu penso sobre o que eu senti. É real, não é? O que é que está acontecendo? E a partir disso, eu ajo no mundo. E a biodança faz isso nas vivências. Por isso que tem pessoas que dizem assim, comecei a fazer biodança, minha vida começou a mudar. Coisas da minha vida começaram a mudar. Eu comecei a não ter medo disso, não ter medo daquilo. Eu tenho um exemplo muito grande. Nós trabalhamos no HU, e quem trabalha no HU, depois das 5 horas da tarde, não saía à direita para pegar o Castelo Branco, os bancários. Porque aquela área da mata era conhecida, principalmente mais antigamente ainda, porque era pouquíssimo movimentada e ainda continua sendo como perigosa. Então, se a gente saísse de um trabalho, ninguém preferia rodear a turminha do que pegar aquele caminho, tá certo? Pelo perigo da mata fechada, atlântica. O que aconteceu? Um dia eu fiz uma vivência de biodança que trabalhou um dos meus medos, foi no Minotauro, que trabalha os medos existenciais. E eu fui para uma reunião, já estava numa reunião, e saímos, alguns colegas, a gente saiu, eu estava com uma colega, e saiu outro carro com mais 3 colegas, e a gente ia combinar de sair de lá e tomar um café lá no shopping. Aí todo mundo pegou, e vinham mais 2 carros atrás também, colegas saindo dessa reunião, todo mundo pegou a esquerda e ia por uma direita. Porque eu me lembrava de nada, de medo, de coisa. Aí minha colega, você vai por aqui, eu disse, bom, já que eu estou aqui no meio do caminho, vamos lá. Aí eu vou declarar assim, não, mulher, daqui para ali não vai fazer nada não. Quando eu entrei, eu não me lembrei disso. Foi displicência, o que foi logo depois de uma vivência. Não sei, lógico que depois eu fiquei com mais cuidado, né? Eu não vou por ali não. Mas na hora, quando a gente pensa no caminho, já vem o medo. E nesse dia não veio. Então o que é que muda na gente? Né? Não é que a gente vai ficar mais, digamos assim, menos temeroso não. Mas alguma coisa muda, porque muda essa questão existencial, ela tem. Então, eu primeiro sinto, depois eu penso, depois eu ajo no mundo. E essa é a proposta do biodança, porque aí vai trabalhar exatamente no que eu sinto no sistema límbico,
permeando minhas emoções, para que eu possa analisar com o neocórtex e depois eu vou agir no mundo pelo reptiliano, através dos meus movimentos no mundo. Ok? Ô, Poliana, a gente pode fazer um paralelo aí? Pode. Corpo emocional, mental e físico. Né? Sim, totalmente. Totalmente. Eu não trouxe isso, mas é isso mesmo. Totalmente. Por isso que nós somos holísticos. Eu não entendo o conselho de psicologia querer. Ora, ele vai trabalhar a nível, me ajuda aí que é psicólogo, para não dizer nenhuma besteira, mas é o que eu entendo da psicologia. Tá? Se eu estiver dizendo alguma besteira, me ajudem para que eu não fale. Eles trabalham a nível comportamental. Eles trabalham, inclusive, com o neocórtex para depois chegar ao inconsciente. Nós trabalhamos com o corpo. Como é que você fecha isso aí? Como é que você passa o corpo? Não existe. Tudo é interligado. Uma coisa permeia a outra. Né? Não existe essa separação. Na verdade, aí também, não só a psicologia fez isso, né? Não. O sistema. Se a gente for, você quer enfermagem? A enfermagem é puramente técnica. Técnica e na época que eu estava fazendo o meu doutorado, as religiões, vários segmentos. Eu vivi uma situação que eu não desejo a ninguém. E todas as vezes que eu vou subir entrar no avião, eu faço assim, meu Deus, manda um médico dentro desse avião. Toda vez eu peço. Porque exatamente, a enfermagem ela é muito rígida também. É tanto que eu tenho dado palestras na minha área, levando as pessoas a buscar esse diferencial. Por quê? Porque tem coisas que a gente não pode fugir tecnicamente. Né? Por exemplo, no momento que você vai fazer uma pesquisa de biodança, um exemplo bem prático, tem coisa melhor que uma monografia de conclusão do curso de biodança? Ela é toda light. Por quê? Porque nós não buscamos nada da academia. A finalidade da gente, inclusive, usa se não quiser a BNT, não usa se não quiser, é um problema para quem vai estudar depois a biodança. Porque quando as pessoas vão fazer pesquisa científica com a biodança, não tem referência bibliográfica. Porque não tem validade. Então, assim, tem facilitador, como teve um colega meu, Justus, que ele foi um professor de fisiologia humana da USP, ele aposentou-se, tornou-se facilitador de biodança, depois ele me deu até a monografia dele. A monografia dele, em termos de fisiologia humana ligada à biodança, é uma tese de doutorado. Tem o César Wagner, professor de psicologia social, um doutor da USP, que é um grande facilitador de biodança, foi quem muito sistematizou a biodança no Brasil, é um grande pesquisador dessa área. Tem a doutora Sandra Barbosa na UFPB, que inclusive introduziu como disciplina, e já saiu muitas monografias de conclusão de curso da biodança. Tem a doutora Cláudia Gato, também, professora da UFPB de fisioterapia, que também está fazendo trabalhos com biodança na área de saúde. Então, para isso eles têm que aí tem que entrar na área técnica para buscar, porque é uma dificuldade nossa da área de naturologia, a gente compreender isso, porque senão a gente não vai ser aceito pelos outros. Então tem como comprovar cientificamente. A gente chega a esses estudos e essas conclusões analisando tecnicamente, que se não tiver isso permeando essa área técnica, não tem valor. E aí a estrutura límbica hipotalâmica, a principal função é controlar a vida emocional. Então nós temos o tálamo, que é o prazer e a dor, a amígdala, nutrição oral, proteção, hostilidade. Nós temos o hipotálamo, que é cuidar características do mamífero, o bulbo olfatório, né, que é a impressão olfativa, o cérebro, que é a sexualidade, e o hipocampo, que é a memória de longo prazo. E na hora que nós estamos na vivência de biodança, nós estamos trabalhando tudo isso. Ok? E aí nós temos, eu trouxe esse trabalho que é da Universidade da Flórida, ok? E eles estão estudando muito essa relação da música e o sistema nervoso e o efeito, né, dessa música exatamente afetando o nosso lado emocional. Então, por exemplo, quando a gente fala da tonalidade, do tom da música, nós estamos falando do córtex pré-frontal, do cerebelo e do lobo temporal. Tem uma influência nessa região. Agora, que influência está sendo pesquisada, ok? Quando a gente fala do ritmo, o ritmo rápido, o ritmo lento, tranquilo, nós estamos falando do córtex pré-frontal esquerdo, córtex parietal esquerdo, cerebelo direito.
E que relação isso tem com o nosso físico, com nossas emoções? Quer dizer, eles estão analisando tudo isso. Quando a gente fala da letra, a letra é importantíssima, né? Tem gente que às vezes canta em inglês, porque eu gosto da melodia, mas não sabe que aquela letra fala de morte, fala de uma coisa negativa, e que o cérebro compreende aquilo ali. É o caso, muitas vezes, de você pensar nos grupos funk, movimento brusco, batida, rápida, aqueles jovens saem cheios de adrenalina. O que é que ocorre depois? Muitas brigas, drogas, sexo. Já perceberam isso? É só a gente observar isso. Por quê? Porque é muita batida, né? A letra, ela vai exatamente na área de verniz, na área de broca, independente da canção, do córtex visual, imaginando partes da canção, quer dizer, através daquela música, daquela letra, eu posso até ativar minha memória, imaginação, e aí vai mexendo com todo o meu sistema físico, né? O córtex motor também, e respostas emocionais. A letra, ela estimula muito as respostas emocionais. E, bom, nós temos também no córtex temporal superior, que ele codifica uma descrição visual da ação. Então, muitas vezes, eu estou ali com o outro dançando. Vocês vão experienciar isso hoje aqui. E aquilo que eu estou vendo no outro, eu tenho muitas vezes o neurônio motor, vai despertar algo que está dentro de mim. Às vezes é um olhar, é um gesto, né? Uma vez eu dancei e foi lindo, 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 lindo. Eu fiz uma vivência pessoal, eu participo de um grupo de biodança, que o nosso grupo tem 10 anos. Tem membros do grupo que estão há 10 anos fazendo o mesmo grupo. E eu tenho um colega dentro da vivência de biodança, que ele não tem nada a ver com meu filho. Ele já tem mais idade, ele tem barba branca. E eu tenho um filho, na época que eu tive essa vivência, que tinha 18 anos de idade, estava começando a deixar as barbichas, que ele sempre gostou de barba, né? Barbichazinha de nada. E eu fazendo uma vivência com ele, eu pegava ele, e teve um momento que eu abracei ele, que a sensação era de abraçar o meu filho. Impressionante como eu vivenciei isso. Não era aquela pessoa que estava ali. Por quê? Porque abriu algum gesto dele, o olhar dele, mexeu com a memória minha, que despertou a emoção. E ele percebeu isso. Como a gente tem um continente afetivo, você lembra do continente que eu falei no início, que tem que ter aquele ambiente enriquecido? A gente cuida desse grupo muito do outro. Ele notou e ele cuidou, ele viu que eu estava emocionada. E ele cuidou de mim. E ele viu meus olhos se encherem de lágrimas. Ele cuidou com muito afeto. Aquilo ali despertou ainda mais a minha vivência. Foi lindo. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei para meu filho, deixa eu te dar um beijo e um abraço. Menino, pense no carinho, na afetividade. Por quê? Porque liberou algo que eu não sei o quê, mas que foi riquíssimo para mim. Então, o que acontece mais adiante? Então, a gente tem, após essa codificação, ele encaminha a informação ao córtex parietal posterior, que codifica o aspecto sinestésico do movimento. Uma coisa está relacionada à outra, ele manda essa codificação. Encaminha essa informação aos neurônios espelhos. Por isso que quando eu estou diante do outro, eu desperto emoções profundas. É da região frontal inferior que qualifica o objetivo, o objeto da ação. O que eu estou fazendo nesse movimento? E este mecanismo, ele pareia a descrição visual da ação observada e as consequências sensitivas previstas permitem o planejamento da imitação, a ação observada que agora pode ocorrer. Por isso que essa facilitadora de biodança, ela dá aula sentada, um diante do outro, ok? E aí, o que poder esse grupo tem? Por que a gente não trabalha a pessoa sozinha na biodança? Alguém já ouviu falar aqui em uma vivência de biodança com uma única pessoa? Não. É grupo. É trabalho em grupo. Não existe. Por quê? Porque o ambiente enriquecido, como eu falei anteriormente, os ecofatores daquele ambiente, por isso que muda inclusive o nosso DNA, por isso que tem uma expressão no nosso DNA, que aí vem a epigenética, né, que isso pode modificar, e o continente estruturado. Eu preciso de um continente. No momento que eu entro numa emoção profunda, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu vou criar uma situação, tenho uma raiva profunda do meu pai, porque meu pai, na minha infância, me abusou. Eu entro numa vivência de biodança e de repente eu me deparo com um homem na minha frente, que é a cópia do meu pai. Chegou pela primeira vez na vivência de biodança.
essa pessoa provavelmente ela vai rejeitar, ela vai olhar e ficar. Aí no primeiro dia de vivência ela se desvia. Ela não quer olhar para aquela pessoa, ela evita a pessoa. Na segunda ela faz isso, na terceira faz. Daqui a pouco, isso vai quebrando porque ela está convivendo e ela vai compreendendo, a gente faz os alunos compreenderem ao longo do tempo que a questão não é o outro, é o que está dentro de mim. Uma pessoa que nunca viu, que nunca teve que conviver e de repente começa a conhecer, ver como é bonita a vida da pessoa, a história, que não tem nada a ver com o pai. Mas um dia, numa vivência, ela se permite chegar junto daquela pessoa. A memória abriu-se e ela entra naquela dor profunda. Então ela cai no choro profundo, vem muita emoção. Ela precisa desse continente estruturado para que esse grupo dê esse apoio, acolha, cuide, para que ela saia bem daquele processo. Ok? Por isso que é em grupo. E aí nós temos na biodança a possibilidade de modificações estáveis, que a gente chama de plasticidade neural, e que seria induzida graças a... O que é essa plasticidade? Essas mudanças que ocorrem, né, entre uma situação e outra, um fato e outro, e vai mudando a nível cerebral, vai havendo essas mudanças, que é os múltiplos estímulos que ocorrem, a repetição de estímulos, a sincronização de estímulos, valores emocionais dos estímulos e a interação desses estímulos. Por exemplo, a gente que faz biodança, como é o meu caso, há quase 20 anos, eu posso dizer a você, eu tenho, digamos, tipo de exercício que eu já fiz 30 vezes diferente. Depende daquele estímulo, depende de como eu esteja, de onde eu esteja, da situação que eu esteja, do tempo que eu esteja, da estação, depende de tantas coisas. Jamais uma vivência será igual a outra. Uma oportunidade de filtrar o tempo todo, né? Exatamente. Uma água, quando passa no rio, jamais ela voltará. A mesma coisa a cada vivência de biodança. E aí os componentes da emoção. Nós temos o componente fisiológico, social e cognitivo. Então, a amígdala e o sistema nervoso autônomo desempenham um papel importante na regulação das emoções. Sem dúvida nenhuma. Né? A amígdala cerebral é importantíssima nesse momento. O modo como percebemos e interpretamos um estímulo, uma situação, determina o tipo de emoção que sentimos. De repente eu me deparo com o Paulo na minha frente, tem uma raiva bem grande, né? E eu não sei porquê. Aí eu olho, aí eu vou olhar para ele, para a pessoa, quem ele é, ou deixou de ser? Não. Ele chegou hoje, me deu um bom dia, eu senti uma raiva. E eu já vi Paulo muitas vezes, o que está acontecendo comigo? Eu vou olhar, Paulo, o que está acontecendo? Eu tenho que olhar para mim. Por que eu agi assim? Por que essa situação mexeu comigo? Que história eu tenho diante disso? Né? E aí as manifestações exteriores das emoções, expressões faciais, postura corporal, tudo isso o facilitador de biodança estuda. E ele analisa tudo isso. A gente bota numa roda, eu me lembro que durante a formação a gente tem supervisão, a gente dá 7 aulas de biodança sob a supervisão de um professor de data. E depois dessas 7 aulas, se não estiver apta, isso já no final do curso, repete mais 7, até ter 14. Ela vai avaliar se realmente você já está pronto, ok? E a minha supervisora foi Sandra, lá na universidade. E eu fiz a supervisão com um grupo, onde ela um dia me pegou, chegou de lado e olhou assim e disse. E me fez uma pergunta, porque o supervisor ele faz essas perguntas. Você está vendo aquela pessoa ali caminhando? O que é que você lê naquele caminhar? Inclusive, caminhar foi a dissertação de mestrado dela. Ela trabalhou caminhar existencial. Aí eu olhei, eu disse, olha, eu percebo isso, eu acho isso diante do caminhar da pessoa. Um caminhar normal, com música. Ela disse, ok, você sabe por quê? Você acertou, porque ela tem isso, a vida dela foi assim, a história dela é essa. Ela conhecia a história da pessoa. Eu disse, ela se bateu. Como nós expressamos o nosso caminhar? Né? Como nós expressamos? A gente vê uma pessoa caminhando, carregando o mundo nas costas. A gente vê as pessoas às vezes caminhando, fechando o peito. Ou então, eu sou aberta demais, eu tenho meu super ego. Então, eu tô lá, eu sou dona do mundo. Eu olho assim, ó, caminho assim, ó, peito aberto. A gente precisa também abrir o peito, né? Mas não precisa ser tanto. Então, a gente tem muito isso. Então, vamos lá. A biodança procura desenvolver relações sociais fundadas em uma cultura dos sentimentos, uma ética afetiva,
a base da biodança é a afetividade, em uma visão histórica e cultura da própria biodança. Lembra um pouco o movimento artístico, quando nela se verificam algumas suas características, como a negação ao racionalismo, a afirmação à subjetividade, a ênfase em sentimentos e emoção, o retorno à natureza. Eu trouxe essa frase de Reis, porque nós estamos aqui como terapeutas naturalistas, né? Então, a biodança trabalha muito o retorno à natureza. É tanto que nós temos biodança e natureza. É uma especialidade da biodança. Eu estou querendo ficar agora não, vai ser no segundo semestre, em uma região, não é aqui no Brasil, onde eu vou ficar uns 12 dias. Desses 12 dias eu vou ficar, acho que uns 6 dias dentro da mata, fazendo biodança e natureza com uma colega do Rio Grande do Sul. E a gente vai se organizar, eu vou tentar, né, ver se eu posso ir, estou tentando me organizar, eu tenho que me preparar até fisicamente, devido à altura, a questão de mudança, de muita coisa. E é incrível, quando a gente vai para um trabalho desse, a gente jamais volta mesmo. Então eu tomei uma decisão esse ano, né, que é investir na minha saúde, no meu bem-estar, e eu estou me aposentando em várias coisas. Deixando várias coisas que eu fazia, que eu acho que eu já dei muitas contribuições, agora as coisas têm que andar por elas mesmas. Porque eu tenho que pensar na minha natureza. E a minha natureza ela é superior a qualquer coisa. Eu posso amar muito todos vocês, mas se eu não me amar, que adianta amar só vocês? Então, assim, a dança da vida, a experiência estética da biodança, isso foi uma tese de doutorado. Tá certo? Reis teve uma tese de doutorado. E ela traz essa frase na sua conclusão da tese. Eu tive a oportunidade de ver essa tese, muito boa, por sinal. E aí eu queria que vocês... Isso está andando na internet, mas eu achei assim fantástico e resolvi trazer para vocês, tá? Volta. Eu fui para a biodança por um problema grave de saúde, sério. E eu escutei no dia do meu diagnóstico. E ele dizia assim, essa doença não tem cura. Foi assim que eu soube o diagnóstico. Essa sua doença não tem cura. Isso foi há 18 anos atrás. E hoje, segundo alguns colegas meus, especialistas na área, disse que não vê os sintomas dessa doença em mim. Eu digo a eles, eu tenho diagnóstico. Nessa época eu tomava, quando eu entrei na biodança, eu tomava 8 comprimidos por dia para poder viver. Hoje eu tomo um de manutenção, já tentei desmamar 4 vezes, que eu queria tirar. Ainda não consegui, a médica disse que deixa você se aposentar e tirar 60%, 70% do que você faz, a gente tira totalmente a medicação. De 8 para 1, tem época que eu tomo meio, tem época que eu tomo meio a cada 3 dias, é uma mudança muito grande. E aí eu faço tudo, e faz muito tempo que eu não sei o que é dor na minha vida, e o diagnóstico era de fibromialgia.
e vocês vão me ver dançando, talvez é como um amigo meu, que é um psicólogo, facilitador de biodança do Recife, que ele diz assim, quando alguém vem me falar de biodança, que está se acabando de dor da fibromialgia, faz de tudo de coisa e não melhora, toma todo tipo de remédio e não melhora, eu só me lembro de você. Porque quando eu te vejo dançando comigo no salão, que ele estudou em São Paulo comigo, agora ele estava em Minas Gerais comigo, ele disse assim, quem te vê dançando no salão, não diz nunca que você tem essa doença. Não pode, um corpo como o seu não pode falar de fibromialgia. Então, ao meu colega, né, de saúde que me deu essa notícia, né, qual eu tenho todo o respeito, que foi impactante, obrigado por ter me levado a procurar as terapias naturais. Hoje eu não olho com maus olhos, não. Eu olho com uma coisa muito importante da minha vida, porque muita coisa mudou. Então é isso que eu deixo para vocês. Obrigada e vamos viver.